Pessoal, a gente vai falar dois temazinhos aqui e resolver questões relacionadas a esses dois temas. Entes e a parte relacionada a atos administrativos. Esses dois temas são importantíssimos quando a gente estuda direito administrativo, foram cobrados na prova TRF agora, na prova TRT caiu, tranquilinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou esquematizar aqui, fazer uns 3 esqueminhas e depois a gente resolve as questões. Em ritmo de festa, aí daqui a pouco tem Coca-Cola, é Coca, burro? Coca, grapete, quem bebe repete e pipoca. Então bora. Começando, entes, o que é e quais são os esquemas que a gente tem que fazer? Sobre entes, a gente tem que estudar que a administração pública no Brasil, ela é dividida de duas grandes formas. A mais importante e a que cai em prova. A mais importante é o estudo da administração pública direta, da administração pública indireta. A que cai em prova, a administração pública em sentido objetivo, a administração pública em sentido subjetivo. Uma questãozinha desse assunto foi cobrada na prova TRT, tanto na parte de análise como da de técnico. Aí vamos lá. A administração pública direta e indireta, muito fácil. Direta é formada por órgãos públicos. Eu tenho órgãos públicos da onde? Da União, dos estados, do DF e dos municípios. Exemplo de órgão público: secretarias, departamentos, ministérios. E os entes? Os entes, a administração indireta é formada pelos entes. Quais são esses entes? Autarquias, fundações públicas e as estatais. Aí dentro das estatais nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O ITEP, ele está dentro de um órgão ou de um ente? O ITEP é órgão ou ente? O ITEP é órgão. O ITEP está dentro da administração direta. E qual é a relação aqui? Qual é a relação aqui? Na administração direta, os órgãos, eles têm uma relação e eles têm uma característica que a gente tem que saber. Os entes também eles têm uma relação e têm uma característica que a gente tem que saber. Olha como é simples, Mobrex, difícil a informática. Olha só. Na relação dos órgãos, qual é a relação, por exemplo, que o Ministério da Justiça tem com a Polícia Federal? Ministério da Justiça é órgão, Polícia Federal é um órgão. Qual é a relação? Subordinação ou hierarquia? Subordinação. A relação que existe entre os órgãos é uma relação de subordinação. E qual é a característica? Órgão público não tem personalidade jurídica. Eu jamais posso processar um órgão. Se um carro da polícia bate em mim, eu não processo a polícia, eu não processo a secretaria, porque são órgãos. Eu tenho que processar a pessoa jurídica que esse órgão está representando. Ou ele representa a União, ou os estados, ou o DF, ou o município. Ele só pode representar uma dessas 4 pessoas. Então, o órgão, ele tem relação de subordinação e eles não têm personalidade jurídica. Agora, apesar de não terem personalidade jurídica, eles têm CNPJ. E apesar de não terem personalidade jurídica, eles podem ser parte processual. Os órgãos públicos, eles podem impetrar mandado de segurança com o objetivo: defender interesse institucional. Exemplo, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, são órgãos públicos. O que é que esses órgãos fizeram nesse ano? O governador Robson disse que não ia passar o 12º que eles têm direito. O governador disse: a gente está fudido, não tem dinheiro para pagar ninguém, vocês têm direito a um valorzinho, que é para vocês fazerem o que quiser com esse valor, eu não vou passar. Esses órgãos impetraram um mandado de segurança contra o ato do governador
porque eles estavam defendendo o interesse institucional. Na questão de analista do TRT, prova realizada semana passada, que é uma questão que era assim: os órgãos têm capacidade postulatória para serem autores e réus de processo e defender interesses de terceiros. Tem? Tá tudo errado. Eles só podem impetrar mandado de segurança e para defender interesse institucional. O direito é de todo mundo, não é só de uma pessoa, não. Bacaninha? E os entes? Entes, autarquia, fundação e estatais. Empresa pública e sociedade de economia mista. Qual é a relação e qual é a característica? Relação. Qual é a relação jurídica? Que a administração direta exerce sobre os entes da administração indireta. Essa relação aqui, daqui para cá, não é igual aqui de subordinação. Essa relação aqui é de fiscalização. Essa fiscalização, ela tem vários sinônimos, como controle finalístico, tutela administrativa, controle ministerial, tudo sinônimo. Só não é subordinação. Então, no Brasil, nós temos uma relação entre os órgãos e uma relação entre os entes. Entre os órgãos, a relação é de subordinação e entre os entes, a relação é de fiscalização. Isso tudo aqui é sinônimo. Fiscalização é sinônimo de controle finalístico, é sinônimo de tutela administrativa, é sinônimo de controle ministerial. Bacana? Qual é a característica dos órgãos? Não tem personalidade jurídica. E qual é a característica dos entes? Os entes, eles têm sim personalidade jurídica. Eu posso entrar com ação contra o ente? Posso. Exemplo de ente. Detran é uma autarquia. Eu posso processar o Detran? Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Eu posso processar o Banco do Brasil? Porque os entes, eles têm personalidade jurídica, diferente dos órgãos que não têm personalidade jurídica. Tranquilo? Ritmo de festa. Agora, e uma característica assim dentro de cada ente. Sobre os entes, eu tenho que lembrar que existem as autarquias, existem as fundações públicas e as estatais. A autarquia é igual ao Estado. Então, se você acha que o Estado teria aquela característica, a autarquia também tem. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, igual ao Estado, tem as mesmas características do Estado. E ela é criada por lei específica. As fundações públicas eu vou pular. E as estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista? São pessoas jurídicas de direito privado. Oi. A área de atuação, na hora que ela cria, ela já diz o que ela tem que ser. O que tem uma frescura é a fundação. Tem que ter uma lei complementar depois. Vamos lá. Autarquia, direito público. Estatal, direito privado. E a fundação pública, ela tem tanto característica dessa como característica dessa. Ela está no meio termo. Agora espera a gente copiar. Olha só, se vocês pegarem o materialzinho de vocês, dá para a gente resolver as 3 primeiras questões. Pegaram aí, ritmo de festa. Primeira questão, olhe como é Mobrex. Acharam aí? O poder de tutela exercido pela administração direta incide sobre onde danado tem tutela. Tutela é a relação que a administração direta tem com a indireta. Tutela administrativa, que é sinônimo de fiscalização,
é sinônimo de controle ministerial, é sinônimo de controle finalístico, é a mesma coisa. Então, tutela incide sobre os servidores públicos. B. Sobre os atos e negócios praticados pela própria administração direta. Não. Incide sobre outras pessoas jurídicas integrantes da indireta. Até aí, tá certo? Podendo substituir a autoadministração das mesmas, de modo a, nos casos de atos que não atendam à oportunidade de conveniência ou à legalidade, ser possível proferir decisões substitutas. Tá tudo certo, menos uma coisa. Vou ler de novo. O poder de tutela incide sobre as outras pessoas jurídicas integrantes da administração indireta? Certo. Podendo substituir a autodeterminação das mesmas. A tutela é só fiscalizar. Ela diz se está certo ou errado. Ela não substitui decisão de nada. D. Incide sobre os entes que integram a administração indireta. Perfeito. Conforme previsto em lei, consubstanciado em controle finalístico, que verifica a adequação da atuação do ente ao seu escopo institucional. Certo. E a letra E, aos atos dos servidores. Não, resposta, letra D de dado. Lembre-se sempre disso aqui, pessoal, para não esquecer. Dentro dos órgãos, a relação é de subordinação. Dentro dos entes, a relação é só de fiscalização. Não há que se falar em subordinação. Questão 2. No que se refere aos entes que integram a administração indireta e ao controle externo que estão sujeitos. Letra A. Todos se submetem ao controle exercido pelos tribunais de contas. Até aí, está certo ou errado? Todo mundo aqui se submete ao Tribunal de Contas? Todo mundo se submete. Mas os dirigentes das autarquias e fundações sujeitam-se também pessoalmente à imposição de multa, o que não se aplica aos dirigentes das pessoas jurídicas de direito privado. A multa que o Tribunal de Contas pode aplicar é para todo mundo também. B. As empresas públicas estão sujeitas integralmente ao mesmo nível de extensão de controle que as autarquias, o que não se aplica às sociedades de economia mista. O controle é exercido igualmente com todo mundo aqui, não tem diferença de ninguém não. C. Somente o judiciário pode analisar integralmente os atos e negócios realizados pelas pessoas jurídicas, restando o exame da conduta dos administradores aos tribunais de contas. A própria administração também fiscaliza, não é só o judiciário não. D. Seus dirigentes não se sujeitam à responsabilização pessoal ou sanção individual perante o Tribunal de Contas. Errado porque o Tribunal de Contas pode puni-los. E a letra E. Seus dirigentes podem ser sancionados pelos tribunais de contas com imposição de multa, caso infrijam um dispositivo normativo que assim comine, independentemente de imputação de responsabilidade e consequências, às pessoas jurídicas que representam. É essa. Resposta, letra E de elefante. A 3 é para ninguém zerar hoje. Não é exemplo de entidade integrante da administração indireta. Essa, Mobrex. Quem é que não integra? Paraestatal. As paraestatais compõem o terceiro setor. O terceiro setor nem é a administração direta, nem é indireta. É terceiro setor. 4. Uma agência reguladora e uma organização social, respectivamente, compõem o quê? A agência reguladora é sinônimo de autarquia. E a organização social compõe o terceiro setor. Então, compõe quem? A administração indireta e não a administração. Essa resposta está na letra C de carinho. Tranquilinho? Para a gente acabar aqui, ou apagar o quadro e criar outro modelo, outro esquema, se liguem aqui. A administração pública, além de ser direta e indireta, ela também pode ser objetiva e subjetiva. A administração objetiva representa a função do Estado, os poderes que o Estado tem. O sentido subjetivo representam os agentes públicos. A administração pública, ela é dividida em direta e indireta, mas ela também é dividida em objetiva e subjetiva. A objetiva representa a função do Estado e os poderes, a subjetiva representam os agentes públicos. Na prova do TST, há 2 semanas atrás,
havia uma questão que era o poder de tributar do Estado. Na hora que o Estado cria um tributo, é a administração pública em sentido objetivo ou subjetivo? Objetivo, é a função do Estado, tributar. Hã? Funções e poderes, agentes públicos. Tranquilo? Agora vamos para outro esquema. Além desse esquema, Mobrex, vamos para outro. Vamos lá, que daqui a pouco chega pipoca. Já estou sentindo cheiro. Grapete, porque quem bebe repete. É bom, não tem açúcar, não é docinha. Tem açúcar não. Vamos lá. Olha só, outro esquema. Criação. Isso aqui é Mobrex, cai em prova, a gente se enrola. Criação de autarquia. Criação de fundação pública e de estatais. Vamos lá. A autarquia é criada por lei específica. Lei específica é uma lei que só pode tratar de um assunto. Se ela falar mais de um assunto, ela deixa de ser específica. As fundações e as estatais, a lei ela vai autorizar a criação. Depois que a lei autorizar, vai vir um decreto para criar. Então, fundação pública e as estatais, a lei autoriza e um decreto cria. As autarquias não são criadas diretamente por lei. Na fundação, eu ainda tenho uma frescura. Porque para a fundação pública, além da lei autorizar e do decreto criar, na fundação eu tenho que ter uma lei complementar para definir a área de atuação. Nas fundações, além da lei autorizar e do decreto criar, eu ainda vou precisar de uma lei complementar para definir a área de atuação. Se a fundação vai ser assistencial, se a fundação vai ser educacional, se a fundação vai ser científica. Oi. EBSEX é uma empresa pública. A lei autorizou e o decreto criou. Vamos lá? Mobrex, como é que isso cai em prova? Leiam comigo, por gentileza, a questão de número 6. Eu pulei a 5, eu pulei. Questão 6. Determinado Estado da Federação, questão 6, editou um decreto alterando a gestão da Previdência Complementar dos servidores e transferindo-a para uma autarquia especial criada no mesmo ato. A medida é... Vou ler de novo. Um Estado editou um decreto alterando a Previdência Complementar dos servidores, transferindo para uma autarquia criada no mesmo ato. Hã? Por quê? Porque lei tem que ser criada por lei específica e a lei só pode tratar da autarquia, só isso. Então vamos lá. A medida é, letra A, regular. Não. A medida A, na B, regular. Não. C, a medida é irregular, tendo em vista que a delegação operada somente poderia ter sido feita para ente integrante da administração indireta. Não. D, a medida é irregular, na medida em que a gestão dos recursos previdenciários dos servidores não poderia ser delegada a outro ente. Errado. E a letra E, a medida é irregular, na medida em que a autarquia somente pode ser criada por lei. Resposta, letra E, de elefante. Agora outro esquema. Dentro das estatais, nós temos o estudo das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Vamos dar exemplo aqui para ficar fácil entender. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, Empresa de Correios e Telégrafos. Sociedade de Economia Mista,
Banco do Brasil, Petrobras. Para ficar fácil entender. Bacana? O que é que a empresa pública e a sociedade de economia mista têm de igual? O que é que a empresa pública e a sociedade de economia mista têm de diferente? Tudo, praticamente tudo, elas têm de igual, porque de diferença elas só vão apresentar 3. Empresas públicas e sociedades de economia mista, que a gente chama de estatais. Elas têm muitas igualdades e somente 3 diferenças. Vamos para as igualdades. O que é que elas têm de igual? A criação. Tanto a criação da empresa pública como da sociedade de economia mista é igual. A lei autoriza e o decreto cria. Segundo, a natureza jurídica. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista possuem a mesma natureza jurídica. Elas são de direito público ou de direito privado? Não, direito privado. Tanto empresa pública como sociedade de economia mista tem natureza de direito privado. Objetivo. O objetivo da empresa pública é igual ao da sociedade de economia mista. Elas têm por objetivo ou prestar um serviço público ou elas servem para explorar uma atividade econômica. Por exemplo, a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra os hospitais universitários no Brasil, ela é uma empresa pública que presta serviço público ou explora atividade econômica? Presta serviço público. Banco do Brasil e Caixa, explora atividade econômica. Petrobras. Até 97 a Petrobras prestava serviço público. Hoje, ela explora atividade econômica. Tranquilo? Monopólio. A criação é igual, a natureza é igual, o objetivo é igual. O regime de pessoal. Quem trabalha na empresa pública é igual a quem trabalha na sociedade de economia mista? É. Trabalham por que sistema? CLT. Criação, natureza, objetivo e pessoal. Tudo igual. E o que é que elas têm de diferente? Elas só apresentam 3 diferenças. Vamos lá. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas só vão ter essas diferenças. O capital, a forma e a competência. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas só vão diferenciar-se em 3 coisas. O capital, forma e competência. Como assim? Olha como é fácil. A empresa pública e a sociedade de economia mista. O capital de uma empresa pública é exclusivo público. E o capital da sociedade de economia mista? Como o próprio nome está dizendo, o capital é misto. O capital é público e é privado. O funcionário do Banco do Brasil, empresa pública, ele pode ter ações do Banco do Brasil? Perdão, Banco do Brasil e Sociedade de Economia Mista. Os funcionários do Banco do Brasil podem ter ações? O Banco do Brasil, o capital não é misto? Não é público, é privado? Então pode. O funcionário da Petrobras pode ter ações da Petrobras? O funcionário da Caixa Econômica? Caixa Econômica é empresa pública. O capital é só público. Então ele não pode ter ações. Tem que ter mais de 51%, no mínimo. A forma, a empresa pública pode ter qualquer forma societária. A sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade anônima. Empresa pública pode ter qualquer forma, sociedade de economia mista só SA. E a competência? A empresa pública, se for federal, a competência é da Justiça Federal. A sociedade de economia mista, se for federal, é da Justiça Estadual. Para vocês lembrarem disso aqui, lembrem-se sempre da família do professor Assis. O professor Assis, lá de Caraúbas, ele tinha uns primos que eram pessoas complicadas. Assis é parente do pessoal dos carneiros.
da família Carneiro, que assaltava o povo aqui na década de 90, lembram? Assis, eu tenho a certeza que foi ele que ensinou para os caras, ensinou essa diferença aqui para os caras. Então, os carneiros não assaltavam Caixa Econômica nem Correios. Eles assaltavam Banco do Brasil, banco privado. Porque enquanto eles assaltavam Itaú, Santander, Bradesco, qual era a polícia aqui atrás deles? Civil, porra. Aí quando eles foram assaltar a cidade de Macau, eles fecharam Macau, aí assaltaram a cidade toda, tiveram que chamar mais gente, teve gente que Assis não ensinou direito, aí os cabas viram lá os Correios dando bobeira, entraram nos Correios. Correio é empresa pública. Empresa pública, a competência é da Justiça Federal. Qual é a polícia? Quem foi atrás deles? Em 30 dias a quadrilha caiu. Mas se ficasse na estadual, estava até hoje. Entenderam o esquema? Vamos lá. Até para roubar você tem que ter inteligente. Foi. Agora para ver se a gente entendeu. Peguem por mim, para mim, a questão de número 7. Considere as seguintes assertivas. Eu quero saber o que é característica de empresa pública. 1. Pode adotar uma das modalidades de sociedades disciplinadas na legislação comercial. Ela pode adotar qualquer modalidade? A forma é qualquer. A sociedade economista que tem que ser SA, então tá certo. 2. Seja de âmbito federal, estadual ou municipal, tem capital inteiramente público, ou seja, dele somente podem participar pessoas jurídicas de direito público. Hã? Empresa pública, como é o capital? Exclusivamente público. Mas tem um erro aí, depois eu explico. Mas em tese está certo, né? Mas calma que está errado. 3. Não pode adotar a forma de sociedade unipessoal. Eles podem adotar qualquer forma, então está errado. E o 4. Se for de âmbito federal, terá seus litígios processados e julgados obrigatoriamente na Justiça Federal. Certo. Então, a 1 está certo? A 4 também, mas deixa eu explicar o erro da 2. A 2 diz que, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, terá capital inteiramente público, ou seja, somente podem participar pessoas jurídicas de direito público. Errado, porque tem uma súmula do STJ que diz que o capital é exclusivamente público, mas se for pessoa jurídica de direito privado que faz parte da administração indireta, também pode ter capital. O Banco do Brasil, o capital é misto, mas a Caixa, o capital é exclusivamente público. Mas o Banco do Brasil, como é pessoa jurídica de direito privado e pertence à administração indireta, ele podia ter capital da Caixa, entendeu? Agora você me matou em banda. Mas eu digo na próxima, me lembro que eu digo. É só entrar no Google que eu vejo. Número é osso. Não, funcionar não. Só a própria pessoa jurídica. Uhum. Então tá certo qual? A C, a 1 e a 4. Aí pra gente acabar essa matéria, a gente vai fazer a questão 5, foi a que eu pulei, não foi? Então vamos lá. Essa aqui é para ninguém errar. A respeito do regime jurídico das entidades integrantes da administração indireta, é correto afirmar: entidades que integram a indireta. Indireta é integrado por autarquia, fundação e estatal. A. É de direito privado para empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá certo ou errado? Certo ou errado? É de direito privado para empresa pública e sociedade de economia mista? Certo. Vamos lá. Na medida... Cadê? Que explorem atividades econômicas sem prejuízo de aplicação dos princípios constitucionais da administração pública. Certo. B. É de direito público para as fundações, para as autarquias e para as empresas públicas,
Empresa pública é de direito privado. C. É sempre de direito privado? Não. D. É sempre de direito público? Não. E a E. É sempre de direito privado? Não. Ou é público ou é privado. Resposta letra A de amor. Tranquilinho? Então a gente fez o esquema dos entes. Agora a gente vai para o esquema dos atos. Vamos ter fé. Em ritmo de festa. A gente falou sobre os entes da administração. Agora vamos ao estudo dos atos administrativos. Vamos lá. Atos. Olha como é fácil. Ato nada mais é do que a manifestação da vontade do Estado. Toda a vida que o Estado ele manifesta a vontade, o Estado edita um ato. Exemplo, quando o Estado concede uma licença para alguém construir uma casa, é um ato administrativo, porque o Estado manifestou a vontade dele. Quando o Estado concede uma autorização para que eu interdite minha rua, é um ato. Quando o Estado publica um edital de um concurso, é um ato. Quando o Estado faz a nomeação de quem passou no concurso, é um ato. Quando o Estado aposenta um servidor, a aposentadoria é um ato. Ato é a manifestação da vontade do Estado. Simples. Tranquilo? Então a perguntinha, o ato é unilateral ou bilateral? Une, porque é a manifestação da vontade do Estado. Se o Estado faz uma manifestação da vontade com outro alguém, o Estado edita um contrato, que é bilateral. Aqui o negócio é unilateral. É uma manifestação da vontade do Estado. Essa manifestação, ela tem elementos. Essa manifestação, ela tem atributos. E essa manifestação, ela tem uma extinção. Sobre atos administrativos, são essas três coisas as mais importantes. Os elementos, os atributos e as extinções. Tranquilo? Vamos lá. Ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado. Essa manifestação tem elementos. Quais são? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Toda a vida que o Estado manifestar a vontade dele, na manifestação tem que ter uma competência, tem que ter uma forma, tem que ter uma finalidade, tem que ter um motivo e tem que ter um objeto. Necessariamente, o ato administrativo ele tem 5 elementos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, se ligue só na pegadinha. Se tiver falta e se tiver vício. Como o ato tem que ter os 5 elementos, pode ser que o Estado edite um ato, manifeste a vontade, só que falta um dos elementos. Ou o Estado manifesta a vontade dele, mas tem vício, tem defeito em um elemento. Como tem que ter os 5 elementos, se faltar um dos 5, o ato é nulo. Porque obrigatoriamente tem que ter os 5. Agora, se tem os 5, mas tem um ou dois que tem um vício, tem um defeito, ou é nulo ou é anulável. Hã? Vamos lá, ou é nulo ou anulável. Nulo é porque é sempre nulo. Anulável é o que pode corrigir, é o que pode convalidar. Então vamos lá. Faltou é nulo. Tem vício, ou é nulo ou anulável. Se o vício for na competência e se o vício for na forma, o ato é anulável. Pode
convalidar, pode corrigir. Se o vício for na finalidade, no motivo ou no objeto, o ato é nulo. Uma vez nulo, sempre nulo. Vou repetir. O ato administrativo tem que ter os 5 elementos. Se tem os 5, só que tem um elemento ou outro que tem um defeito, ou ele é nulo ou ele é anulável. Eu tenho que saber onde é que está o defeito. Se o defeito estiver na competência ou na forma, o ato é anulável. Anulável é aquilo que pode convalidar, é aquilo que pode corrigir. Se o defeito for na finalidade, no motivo, no objeto, o ato é nulo. Tranquilo? Então, para ver se eu entendi. Quando o Estado concede a carteira de habilitação para alguém dirigir, é um ato administrativo? É a manifestação da vontade do Estado. Se é uma manifestação, tem que ter uma competência, uma forma, uma finalidade, um motivo, um objeto. Se faltar um dos 5 elementos aqui, o que acontece com minha habilitação? É nulo. Agora, se tem um defeito, por exemplo, na habilitação tem um defeito na forma. Está errado lá, validado. Não é erro na forma? Se o erro é na forma, pode convalidar, pode corrigir. Além dos elementos, o ato administrativo tem que ter atributos. Atributos são características. Olha para não se enrolar. O ato tem que ter os 5 elementos? Tem. O ato tem que ter todas as mesmas características? Não necessariamente. Geralmente, o ato administrativo ele tem 4 atributos, tem 4 características. Das 4 características, somente a primeira e a última, ela tem que constar em todos os atos. As duas do meio não necessariamente tem que estar em todos os atos. Quais são os atributos? Quais são as características? O ato administrativo tem uma presunção de legalidade. Segundo, o ato administrativo tem como característica a autoexecutoriedade. O ato administrativo tem como característica a imperatividade e tem como característica a tipicidade. O ato administrativo ele tem 4 características. Todo ato tem que ter as 4 características? Não. Todo ato tem que ter, no mínimo, essas duas aqui. A presunção de legalidade está em todos os atos e a tipicidade está em todos. Mas vamos lá. O que é presunção de legalidade? Quando o ato é feito, eu presumo que ele está de acordo com a lei. Pode ser a coisa mais bizarra do mundo, mas quando o ato é feito, há uma presunção que ele está de acordo com a lei. Exemplo, bati meu carro, chama a polícia faz aquele boletim de trânsito. Aí no boletim ela bota lá, conclusão. Aí bota assim, concluo que V1 bateu em V2. O que o policial disse aqui, eu presumo que está de acordo com a lei? Mas ele pode ter recebido bola aqui para mentir? Então, a presunção que o ato está de acordo com a lei é uma presunção absoluta ou relativa? A presunção que o ato está de acordo com a lei, ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque é possível provar o contrário. Agora, quem é que tem que provar o contrário? O particular. O Estado precisa provar alguma coisa contrária? Não, porque para o Estado o ato já nasceu de acordo com a lei. Exemplo. Não, é ação penal. Aqui não, aqui é tranquilo. Aí vamos... Seria. Para ficar fácil entender. Eu sou servidor público, meu cargo é um cargo bom, eu contribuo na Previdência num valor alto, e eu sempre achei que minha aposentadoria ia ficar em torno de 19 mil a 17 mil reais. Na minha cabeça sempre teve isso, ou é 19 ou é 17 pau. Quando o Estado me aposenta, a aposentadoria é um ato administrativo? Vem na minha aposentadoria R$ 1.800.
Eu estava achando que ia ser 19 mil ou 17, veio 1.800. Tá errado? Hã? Tá. Quando eu entrar com ação para dizer, ó, cagaram aqui no pau, tá errado. Quem é que tem que provar? O Estado não precisa provar nada não, porque para o Estado aquilo já está de acordo com a lei. Essa presunção de legalidade, dela decorrem duas outras. Decorre da legalidade a presunção de veracidade. A veracidade é o que a gente conhece como fé pública. Servidor tem fé pública? Tem ou não? Tem. Agora, a mesma coisa, a fé pública do servidor é absoluta ou relativa? Relativa. Policial chega na delegacia com um meliante dizendo, foi preso em flagrante. Eu presumo que ele está dizendo a verdade? Claro que eu presumo. Jerônimo, é professor de vocês, de medicina legal? Jerônimo tem um caso que era um bandido do interior, que a população queria matar, mas não deixaram matá-lo. Aí ele chegou no ITEP com 18 perfurações de bala. Atestado, suicídio. Eu presumo que é válido? Que realmente foi suicídio? Presumo ou não? Claro que eu presumo, pô. Não tem presunção de veracidade? Presumo. Tinha uns 5 na cabeça, uns 4 no peito, 1 nas costas. Suicídio, porra. Não tá verdade não? Claro, fé pública. Vamos lá. Autoexecutoriedade. O Estado, ele não precisa do judiciário para executar os seus próprios atos administrativos. Exemplo, o Estado vai interditar a minha rua porque está um buraco bem grande. É preciso que o judiciário autorize? Tenho um mercadinho lá em casa, estou vendendo produtos com prazo de validade expirados há um tempo, vencerem em 2015. O Estado pode interditar meu estabelecimento? Precisa do judiciário? Não, porque é auto-executório. Auto-executório é que não precisa do judiciário. E o que é imperativo? Se auto-executório eu não precisar do judiciário, imperatividade eu não precisar da concordância do administrado. Auto-executoriedade eu não preciso que o judiciário autorize. Imperatividade, eu não preciso que o particular, que o administrado concorde. Quando chega lá o IPTU para eu pagar, eu pedi? Eu tenho que aceitar? Tenho que aceitar? Porque aquilo é imperativo. E o que é tipicidade? Os atos administrativos estão tipificados na lei. Todo ato administrativo tem a possibilidade de ter as 4 características. Tem as 4, as 2 primeiras têm todos os atos. E a extinção? A extinção é a parte mais importante do negócio. Como é a parte mais importante, a gente só fala depois da pipoca. Olha só, a gente está estudando atos, elementos, atributos, agora extinção. Olha como é fácil. O ato administrativo é a manifestação da vontade do Estado. Essa manifestação ela pode se extinguir, pode chegar ao fim. Como é que ela se extingue? Vou botar aqui, ó, extinção. Ela pode se extinguir pela via normal e ela pode se extinguir pela via anormal. Como é que ela se extingue normalmente? Quando ela cumpre os efeitos pelo decurso do prazo. Exemplo, o Estado me deu uma licença para construir uma casa. Quando acabar a construção? Acabou a licença. Se extingue normalmente. Agora, como é que ela se extingue de forma normal? De forma normal se dá por 3 formas. Anulação, revogação e a cassação. Anulação, revogação e cassação. Exemplo, professor Mourão, vocês já tiveram aula com Mourão? Quem não teve não está perdendo muita coisa não. Professor Mourão ficou cego. A carteira de Mourão vai ser anulada, revogada ou cassada? Mourão ficou cego.
Anulada, revogada, cassada. Aí alguém pergunta, não, a carteira continua o mesmo. Pessoal, enxergar é um detalhe importante para a carteira de habilitação? É algo importante. Não é essas coisas todas não, mas é importante. Anulação, revogação e cassação. Vamos lá, olha como é fácil. Oi. Qual é a cor? Azul. Efeitos e prazo. É porque o azul fica ruim de ler. O azul é foda. Vamos lá. Quando é que eu anulo um ato? Eu anulo quando o ato é ilegal. Toda vez que há uma ilegalidade, o ato é anulado. Quem é que pode anular o ato porque ele é ilegal? A própria administração pública ou o judiciário. Tanto a própria administração como o judiciário podem anular o ato administrativo. Agora, a anulação é uma coisa obrigatória ou facultativa? Vamos lá, está se vendo lá que o ato é ilegal. Tem que se anular ou se anula se quiser? Então, a anulação é um ato vinculado. Ele é obrigado a ser feito. E quando eu anulo de agora para frente ou desde o dia que o ato nasceu? Eu anulo de agora para frente ou eu anulo desde o dia que ele nasceu? Eu anulo desde o dia que ele nasceu, porque ele já nasceu ilegal. Então, quando eu anulo com efeito jurídico chamado ex tunc. Ex tunc é aquele que vai para trás mente e para frente mente. Agora, quando é que eu revogo? Eu revogo quando o ato é legal, mas contrário ao interesse público. O ato é perfeitamente legal, mas por um motivo ou por outro, ele se tornou contrário ao interesse público. Exemplo, lembra daquela época que a gente estava tendo surto de a mulher grávida, como era o nome? Zika. Pronto. Aí a prefeitura de Natal ela tinha vários médicos que estavam de férias. A prefeitura revogou as férias de todos os médicos. As férias são perfeitamente legais, mas por um motivo se tornou contrário ao interesse público. Quem é que pode revogar os atos administrativos? Só a própria administração pública. O judiciário ele não pode revogar os atos administrativos. Agora vamos lá. É obrigado a revogar ou o Estado revoga se quiser? Então a revogação é discricionário. E quando o Estado revoga de agora para frente ou desde o dia que o ato nasceu? Só para frente. Então revoga com efeito ex nunc. Ex nunc é aquele que nunca retroage. Entenderam? Ex tunc, T-U-N-C, e ex nunc, N-U-N-C. Hã? É. Mourão ficou cego. A carteira dele é anulada ou revogada? Nenhuma das duas. Ela é cassada. A cassação é quando você não tem mais os requisitos. Faltou os requisitos, o ato é cassado. Entenderam? Ritmo de festa. Agora vamos para os limites. Vamos que hoje é quarto, hoje tem jogo do Flamengo. O Flamengo vai apanhar de 3-0. Anulação, revogação. Vamos lá, em ritmo de festa, porque hoje é quarta. Próximo mês começa o Big Brother. Tivemos a Fazenda, agora vai começar o Big Brother. Vamos lá. Limites para anulação, limites para revogação. Olha como é fácil. O Estado ele não pode anular o ato quando é ilegal? Pode, só que tem limite. O limite é o prazo de 5 anos, salvo
má-fé. O Estado, ele tem 5 anos para anular os atos ilegais, salvo má-fé. Então, eu me aposentei hoje, só que eu falsifiquei os documentos para me aposentar. Daqui a 20 anos o Estado descobre, pode anular? Eu não falsifiquei os documentos? Então, o Estado pode anular? Pode, porque os 5 anos é só se não tiver tido má-fé. Tendo má-fé, não tem prazo, não. Então, salvo má-fé. Má-fé não prescreve, não. E limites para revogar? Anular a minha nomeação salvo má-fé. Aí, se deu 5 anos, ele não anulou. Esse prazo de 5 anos é para o Estado ele mesmo fazer. Se deu 5 anos e ele não fez, aí ele não pode mais fazer, só o judiciário. Aí ele tem que judicializar para tirar, entendeu? E revogação. Quem pode revogar? Quais são os limites da revogação? O Estado não pode revogar os atos já consumados. O Estado não pode revogar os atos com direito adquirido. O Estado não pode revogar, é limite, os atos vinculados. O Estado, ele tem limite para revogar, tem coisa que ele não pode revogar. Exemplo, eu tirei 30 dias de férias, acabou minhas férias hoje, o Estado pode revogar? Já consumou. O Estado não pode revogar aquele ato que tem direito adquirido para mim, nem aquele ato que é vinculado. Carteira de habilitação. Se passar em todas as etapas do Detran, o Detran é obrigado a dar. Passei no concurso público em primeiro lugar dentro das vagas. O Estado é obrigado a me nomear. Tranquilo? Ritmo de festa? Aí eu vou pedir que vocês peguem, por gentileza, a questão de número 8. Dentro das vagas é. Se passar em cadastro de reserva. Discricionário. Se for a primeira colocada... Não, se você passar em terceiro para 2 vagas. Hã? Não, você passou em terceiro colocado, o concurso tinha 2 vagas. Mata um dos 2. Reza para isso. Puta merda. Tem um professor aqui do IAP, que eu não vou dizer o nome, que ele passou no concurso para a Polícia Civil da Paraíba. Sem dizer nome. Entendeu? Mas de português. Sem dizer nome. Que ele estava conversando comigo, aí ele passou em 100 e pouco, aí tinha tido a primeira leva. E ele, por 2, não ficou na primeira leva. Aí ele conversando comigo, ele disse, pô, se 2 cabas desses morressem, puta merda. É. Vamos lá, sem dizer nomes. Questão 8. Acerca da extinção do ato, assinala a opção correta. A confirmação, que somente é possível quando não há prejuízo para terceiro, implica a renúncia da administração ao poder de anular o ato ilegal. Certo. O que é confirmar? É o Estado ele não anular aqueles atos que são ilegais. E o Estado tem quantos anos para isso? 5 anos. B, se deu 5 anos, ele renunciou ao direito de anular. B, exoneração de funcionário público efetivo é ato administrativo que ocorre quando o cargo por si ocupado for extinto pelo chefe do poder a que está vinculado. Exonerar não é mandar o cara para fora porque o cargo foi extinto, não. Se o cargo é extinto, o cara fica em disponibilidade até ser aproveitado. C.
O direito da administração anular o ato administrativo favorável ao destinatário decai em 10 anos. Decai em 5. E a D, certidão negativa de débitos trabalhistas emitidos por tribunal pode ser revogada a qualquer momento. Não. O que é essa certidão? Dentro dos limites da revogação, a gente botou aqui que não pode revogar o ato consumado, o ato com direito adquirido, o ato vinculado e também não pode revogar os meros atos administrativos. Exemplo de meros atos, certidão. O Estado ele não pode revogar uma certidão. Tranquilo? Então a resposta certa é a letra A de amor. A questão 9. Essa aqui é mobrexa. Em março de 2017, o governo de determinado Estado da Federação declarou nulo o ato que de boa fé havia concedido vantagem pecuniária indevida aos ocupantes de cargo a partir de janeiro de 2011. Pode anular? Por quê? 5 anos de boa fé. Letra A. O ato de anulação do ato que havia concedido a vantagem ofendeu diretamente o princípio da proporcionalidade. B. O ato de anulação foi legal, pois atendeu a todos os preceitos legais. C. O correto seria revogar o ato. D. A declaração de nulidade do ato é nula de pleno direito, pois ocorreu a decadência do direito. É essa. E a letra E. O princípio da autotutela protege o ato de anulação? Não, porque já deu 5 anos. Resposta letra D de dado. Questão 10. O poder da administração rever seus atos próprios é um dos mecanismos de controle que, tal como os demais, encontra limites. Letra A. No direito adquirido, ou seja, somente pode ser exercido até o trânsito em julgado da decisão proferida no processo administrativo. Processo administrativo não transita em julgado, não faz coisa julgada. Direito adquirido é uma decorrência do direito que você tem e não pode ser modificado. B. No poder judiciário, por demanda homologação judicial. O poder da administração rever seus atos decorre do poder judiciário? Não. C. No exaurimento dos efeitos do ato que se pretende anular ou revogar, pois a revisão não reverteria a situação decorrente de irregularidade que se buscou corrigir. É essa. D. No prazo para a revisão dos atos a ser estabelecido por decreto. O prazo para rever os atos é estabelecido em decreto? É estabelecido em lei. Já tem, o prazo é de 5 anos. E a E. No ajuizamento do recurso que impede a revogação ou anulação do ato até que se profira a decisão, também não. Resposta C de carinho. 11ª. A decisão proferida pela autoridade competente que demite determinado servidor público dos quadros da administração em razão da comprovação de infração disciplinar, assim apenada, tem natureza jurídica de... O Estado ele pode demitir os servidores? Quando o Estado, num processo administrativo, demite o servidor, essa decisão tem natureza administrativa ou judicial? Vamos lá. Letra A. Ato jurisdicional. Não. B. Ato administrativo impróprio, porque tem natureza jurisdicional. C. Ato que depende de homologação judicial. D. Ato administrativo sujeito a recurso administrativo, conforme previsto na legislação pertinente, não podendo afastar o controle judicial sobre o mesmo, respeitando o seu espectro de exame. É essa. E a letra E. Ato administrativo jurisdicional? Não. A questão 12 é aquela última questão de prova. Você já está cansado, com fome, com os olhos trocados. Aí olha o tamanho da questão. Aí você não lê, chuta e acerta. Vamos lá, 12. Considere que tenha tramitado o regulamento em um processo disciplinar contra um servidor público, titular de cargo efetivo, a fim de apurar sua responsabilidade pela prática de determinada infração. Constatada a autoria diante das provas, foi proferida decisão pela autoridade competente, imputando pena de demissão ao servidor.
Não tendo havido recurso, foi o servidor desligado dos quadros. Em regular correição ocorrida na unidade no mesmo exercício, verificou-se que a autoridade apenou o servidor equivocadamente, pois aquela infração era sancionada com suspensão, aplicando-se a demissão somente na hipótese de reincidência, que não era o caso. Diante desse cenário, e no que se refere à validade do ato administrativo proferido. Letra A. O ato é eivado de vício, que lhe acarreta nulidade absoluta, não necessitando de qualquer declaração de nulidade para sua retirada no mundo jurídico, posto que os atos nulos não produzem efeitos. O ato nulo produz efeito? Até ele ser declarado nulo, ele produz efeito. B. A nulidade do ato que imputou sanção equivocada ao servidor, podendo ser revisto de ofício pela própria administração, diante da ilegalidade apurada, retroagindo os efeitos à data em que a decisão foi proferida. O Estado vai anular ou revogar esse ato? Era para suspender, o Estado demitiu. Vai anular ou revogar? Anular. Quando o Estado anula, qual é o efeito? Retroativo. Vai voltar até o dia. Então tá certo. C. Nulidade relativa do ato que permanecerá produzindo efeito até que o particular, cujos direitos foram lesados, tome a iniciativa para requerer judicialmente ou administrativamente a anulação, vedada a revisão de ofício. Não, porque a anulação pode ser feita pela própria administração. D. A irregularidade sanável? Não. E a letra E. Será necessária decisão judicial? Não, porque a própria administração ela pode rever o ato e anular. Resposta. B de beijo. Questão 13. A distinção entre ato vinculado e ato discricionário pode ser fazer presente em diversas situações no âmbito da análise jurídica. Quanto aos efeitos, predicar um ato administrativo como discricionário ou vinculado. Ato vinculado é aquele que o Estado é obrigado a fazer. Discricionário. Que o Estado faz se quiser. Então, letra A. A diferença interfere no nível de autonomia conferida ao administrador, na medida em que os atos vinculados estão expressamente previstos em lei e os discricionários não encontram previsão normativa, fundamentando-se apenas na competência. Tanto o ato vinculado como o discricionário eles estão na lei. A diferença é que um acaba não tem liberdade e o outro a própria lei dá liberdade. B. Impacta na existência ou não de controle judicial sobre o mesmo, tendo em vista que os atos vinculados estão sujeitos à análise judicial, enquanto os discricionários admitem apenas o controle interno. Tanto vinculado como discricionário estão sujeitos a controle judicial. C. Impede considerar aspectos externos, no caso concreto, na análise, tendo em vista que nos dois casos deve haver previsão normativa específica sobre qual ato deve ser praticado e em que grau e medida, ainda que os atos discricionários, a norma deve elencar as soluções possíveis. Não. D. Possibilita inferir a extensão de controle judicial de determinado ato, posto que nos atos vinculados, todos os aspectos estão contemplados pela norma, cabendo ao administrador subsumir um determinado caso concreto ao ato por ele praticado. E a letra E. Permite que os atos discricionários sejam alterados com maior agilidade, sem necessidade de previsão legal, enquanto os vinculados é obrigatória autorização judicial. Nada a ver. Qual a resposta? D de dado. 14ª. O diretor de uma repartição, aproveitando-se da necessidade da administração, adquiriu um terreno para instalar uma unidade operacional ambulatorial, indicou para ser desapropriado um imóvel de um desafeto seu. O terreno pertencente a esse desafeto, embora não apresentasse nenhum problema aparente que impedisse a aquisição, não era o que melhor preenchia os critérios procurados pela administração, tais como localização, dimensão, declividade, etc. Inclusive porque encareceria a obra. Não obstante, o diretor insistiu e o terreno acabou sendo adquirido por ordem emanada pela autoridade, por aquela autoridade. O ato administrativo tem um vício? Em que elemento?
Competência, forma, finalidade, motivo ou objeto. Vamos lá. Olha só como é fácil. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Olha como é fácil. Competência está na lei, forma está na lei. Finalidade. A finalidade é sempre uma coisa só. A busca pelo interesse público. O motivo é o que vai fundamentar o ato. E o objeto é o conteúdo do ato. Exemplo, eu vou na Polícia Federal pedir para andar armado. Eu quero ter o porte de arma. Minha mulher está me ameaçando de morte. Eu preciso andar com um revólver, um fuzil, um lança-chamas e uma baladeira. Eu vou lá na Polícia Federal pedir o porte de arma. A competência para dar, Polícia Federal. A forma é escrita, é uma carteirinha que você recebe. Finalidade é uma coisa só. Busca pelo interesse público. Motivo é o que vai fundamentar. E o objeto é o conteúdo. Qual é o conteúdo desse ato? A possibilidade que o Estado está me dando de andar armado para cima e para baixo. Vou no Detran tirar minha habilitação. Competência. Detran, a forma. É escrita, é o documento. Finalidade. Essa mesma coisa. Busca pelo interesse público. Motivo é o fundamento. E o objeto? A autorização do Estado para eu andar com um veículo automotor para onde eu quiser. Entendeu? Na hora que eu desapropio um terreno de um inimigo meu para sacaneá-lo, eu desobedeci que elemento do ato administrativo? A finalidade. Finalidade é a busca do interesse público. Se eu desapropio para sacaneá-lo, não há interesse público. Houve desvio de finalidade. Então vamos lá. O ato foi regularmente editado, pois respeita a autoridade. B. O ato é eivado de vício de desvio de finalidade, uma vez que o terreno foi adquirido para fins de desagravar desafeto da autoridade que o emitiu, tendo inclusive onerado a administração. É essa. O ato tem vício no motivo? Não, o motivo é o fundamento. Possui vício na competência? Não. Possui vício sanável? Também não. Resposta B de beijo. Vamos lá. 15ª. João foi nomeado e empossado para o cargo de oficial de justiça do TRT de Santa Catarina. Após um ano em exercício das funções inerentes ao cargo, e mediante regular processo administrativo, foi declarada a nulidade do ato de nomeação por vício insanável, consistente na burla pelo servidor das regras do concurso público. Os atos praticados por João na vara do trabalho, onde estava voltado como certidão por ele expedida, serão o quê? Os atos que ele fez são nulos, anuláveis ou válidos? A nomeação dele é nula. Ele, inclusive, vai ser colocado para fora. Mas os atos que ele fez? Hã? Mas o ato que ele fez, ele deu uma certidão lá. Essa certidão. Calma, vamos lá. Letra A. Os atos são igualmente nulos, pois a anulação do ato de investidura por bula às regras do concurso opera efeito ex tunc. Isto é, retroage a data da origem do ato, aniquilando todos os atos produzidos. B. O ato é igualmente declarado nulo, pois a nulidade absoluta, no caso, decorre de norma congente e opera efeito ex nunc, ou seja, retroage a data da prática do ato ilícito, a partir da qual nenhum efeito poderá ser convalidado. C. Os atos são válidos, eis que a anulação do seu ato de investidura opera efeito ex tunc, isto é, produz efeito a partir da data da decisão administrativa que declarou a nulidade, não retroagindo. D. Os atos são válidos pela teoria da aparência. A nomeação do servidor com bula às regras do concurso é nula, mas os atos por ele praticados são válidos, tendo em atenção aos princípios da segurança jurídica e para resguardar os terceiros interessados de boa-fé.
E letra E, os atos são válidos desde a decisão jurisdicional, determinando especificamente quais atos devem ser convalidados, com escopo de aproveitar os atos por ele praticados. Qual a resposta? D, o ato é nulo, mas o que ele produziu para não prejudicar os terceiros que não tem nada a ver são válidos pela teoria da aparência. Resposta, letra D, de dado. E a 16? D de dado. Os atos por ele praticados são válidos. Vamos lá, a investidura do cabo está errada, mas o que ele faz é válido. E a 16, para a gente acabar, assinala a opção que apresenta o ato administrativo, mediante o qual a administração o faculta de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade para o qual preenche os requisitos. Vamos lá. Eu quero dirigir. Se eu preencher todos os documentos, passar em todas as etapas do Detran, o Detran é obrigado a me dar habilitação? O ato é vinculado. Eu quero andar armado. A Polícia Federal exige uma ruma de documento. Quando eu juntar todos, a lei diz que a Polícia Federal poderá conceder o porte. Ela concede se o ato é discricionário. Desses atos aqui, qual que é vinculado? Homologação, autorização, permissão, licença ou aprovação? Assinale o ato mediante o qual a administração faculta de forma lateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade. Licença. Ato vinculado. Letra D, de dado. Amém? Então, obrigado pela atenção de todos. Valeu a galera da internet. Beijo.